Argemiro, o que tu estás fazendo aí? Ô, Tilde, tava olhando essa foto aqui. Isso aí é do tempo, aquela vez que eu fui visitar as missões, a última vez. Eu tava pensando, sabe? Professor Antônio, desculpe, eu sou o Argemiro, né? E andei muito por esses lados aí, atravessei rios, cavalito não, sempre. E sempre gostei muito dessas coisas aí dos jesuítas, da história das reduções. Então eu ia te perguntar, professor, para um cara que nem eu, que andava para tudo que é lado, hoje estou mais sossegado. Tu podia explicar aí para a gente compreender melhor? Eu conheço esses lugares, mas eu não sei da ação dos jesuítas nas reduções indígenas. E sabe, é preciso que a gente conheça essa estrutura, o funcionamento, assim, se eu me explico melhor, a organização dessa tal de Companhia de Jesus. O que tu acha, professor? Podemos falar um pouco sobre o assunto? Buenas, Argemiro, com certeza. A Companhia de Jesus, como vimos no outro episódio, foi criada em 1534 por um grupo liderado pelo basco Iñigo de Loyola e por mais 6 estudantes da Universidade de Paris: Pedro Fabro, Francisco Xavier, Diogo Laínez, Afonso Salmeron, Simão Rodrigues e Nicolau Bobadilla. A ordem foi reconhecida em 1540 pelo Papa Paulo III. Porém, ela passou por um processo de ampliação, desenvolvimento gradual e aperfeiçoamento jurídico e estrutural, para que desse conta de considerar as diversas realidades mundiais nas quais os jesuítas foram se envolvendo com o passar do tempo. Esse amadurecimento resultou na forma definitiva das constituições que viriam à luz após a primeira congregação geral reunida em 1558. Inácio de Loyola trabalhou por anos na sua elaboração, mas ela só foi publicada depois de sua morte. Ele faleceu em 1556, quando a ordem contava com quase 1000 membros. Nas constituições está definida a estrutura da Companhia de Jesus, além das regras que cada membro deveria seguir. São membros da ordem os professos, os escolásticos e os coadjutores espirituais e temporais. Estes últimos não existem mais atualmente. E como acontecia o ingresso dos novos membros da Companhia de Jesus? Argemiro, pelas constituições, o ingresso na Companhia de Jesus só acontecia após o exame a que o candidato era submetido. Nele era aferido se o possível noviço tinha algum problema físico ou moral, se era filho de matrimônio legítimo, como havia sido sua infância, qual era a condição de sua família, sua saúde, disposição de ânimo, a educação moral e intelectual recebida. Outras perguntas íntimas também eram direcionadas ao candidato. Se aceito na ordem, geralmente em torno dos 15 anos de idade, o candidato ingressava no noviciado, o qual era realizado no período de 2 anos, incluindo-se nele um tempo de provação. A provação consistia em 1 mês de exercícios espirituais, que era um retiro espiritual criado por Santo Inácio. Na realização de serviço aos enfermos nos hospitais, no peregrinar vivendo de esmolas, na prática de ofícios humildes dentro da casa, no ensino da doutrina cristã e no exercício da predicação. Passado por esse momento, os membros eram aceitos nos colégios, onde avançariam nos estudos, recebendo ao final o grau de irmão jesuíta. Professor, e quais eram essas outras etapas de formação pelas quais os jesuítas passavam? O primeiro grau existente na ordem era o de noviços.
Ao final dessa etapa, faziam os votos de pobreza, de castidade e de obediência. Após professá-los, eles entravam na fase do juniorado, na qual se dedicavam por anos aos estudos clássicos de artes e teologia. Após essa etapa, podiam ser ordenados sacerdotes. Ao final da formação, depois de ordenados, passavam pela terceira aprovação, sendo obrigados a cumprir os 3 votos, convertendo-se em professos efetivamente quem fizesse o 4º voto solene de obediência ao Papa, podendo assim assumir todas as responsabilidades da ordem. Aqueles que não professavam o 4º voto, o de obediência ao Papa, eram denominados de coadjutores espirituais, não podendo ocupar o cargo de superiores. Na prática, somente uma parte dos jesuítas pretendia ou conseguia chegar ao sacerdócio. Muitos deles até tinham intenção de serem ordenados, mas a insuficiência intelectual ou algum problema de ordem moral fazia com que fossem despedidos no meio do percurso. Os irmãos que eram chamados de coadjutores temporais desempenhavam as mais diversas funções no cotidiano da ordem, podendo ser boticários, arquitetos, instrutores de guerra, marceneiros, ferreiros, administradores de fazendas. Mas eles possuíam um papel central na Companhia de Jesus, principalmente em atividades de caráter material, embora estivessem impossibilitados, depois do ingresso na ordem, de agregar novas letras, novos graus acadêmicos. Mas se puder explicar aqui para esse gaúcho que andou muito solito pelo mundo, como é que funciona a estrutura de poder dentro da ordem jesuítica? Argemiro, como dissemos no episódio anterior, há no topo da estrutura de governança da companhia o Padre Superior Geral, também chamado de Prepósito Geral. Ele é eleito por uma congregação geral, o órgão supremo em termos decisórios, composto por representantes de todo o mundo, e seu cargo é vitalício. O primeiro prepósito geral foi Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus é dividida em províncias, cada uma coordenada pelo padre provincial ou prepósito provincial, indicado nas congregações provinciais e ratificado pelo padre geral. As províncias possuíam procuradores, os quais as representavam em matéria administrativa e econômica. No nível local, as casas jesuíticas também possuíam o seu superior. No caso das reduções, havia, além dos superiores locais em cada povoado, igualmente um superior das missões, além de um procurador das missões. Os missionários trocavam muitas correspondências, as quais desempenhavam um importante papel ao informar sobre os acontecimentos em diversas partes do mundo, auxiliando os superiores na tomada de decisão, considerando o todo da ordem e não somente a realidade local. Não é possível dizer que o exercício administrativo dentro da Companhia de Jesus fosse somente vertical, pois o prepósito geral e os provinciais eram assessorados por um grupo de consultores que os ajudavam a tomar as decisões. Ao longo dos episódios, nos serviremos de registros referentes a essas consultas para discutirmos diversos temas relacionados à província jesuítica do Paraguai, o nosso próximo assunto. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo. Água de VT. Obrigado.